Olá, alunos. Sou o professor João Vitor, professor de Ciências, e o tema da aula de hoje a gente vai ficar com o tema de por que há vulcões e terremotos. Vamos tentar entender por que essas coisas existem, esses fenômenos do nosso planeta existem. Os objetivos da nossa aula de hoje vamos entender sobre a constituição da Terra, né, a construção da Terra, a dinâmica da Terra, placas tectônicas, o movimento dessas placas, os terremotos e, por fim, o vulcanismo. Começando aqui por constituição da Terra. Não é apenas a ação humana que causa alterações no ambiente. Eventos naturais como terremotos e vulcanismos também podem modificar drasticamente a paisagem. Então, a gente pode observar como a gente vai poder, vocês já podem ter visto nos jornais, notícias, quando tem algum desastre natural desses eventos naturais, terremoto ou vulcão, a mudança na paisagem é drástica, bastante drástica, os prejuízos causados são enormes. Quando um tipo de terremoto no mar que vem atingir alguma cidade, vulcões que vem atingir alguma região, o desastre na região onde acontece isso é muito grande. E para entender como os terremotos e as erupções vulcânicas acontecem, é preciso recordar como é a estrutura interna da Terra. Bem, então já começando aqui a recordar, o planeta é formado por crosta, manto e núcleo. Cada uma dessas camadas tem composições e dinâmicas diferentes. Começando aqui pela crosta. A crosta é a camada mais externa sobre a qual vivemos, né? A camada é o solo onde a gente pisa. E composição: rochas e minerais em estado sólido, profundidade 7 km no leito dos oceanos e 70 km nas cadeias de montanhas. Então essa é apenas a primeira camada, já pode atingir 70 km de profundidade. A parte superior do manto, mais rígida, com a crosta terrestre, recebe o nome de litosfera, já é uma segunda camada aí depois da crosta. Logo em seguida vem o manto, que é a camada logo abaixo da crosta, composição material rochoso em estado sólido e em algumas regiões, por conta da alta temperatura, material rochoso pastoso, que é chamado de magma, e é uma profundidade que atinge 2.900 km. Continuando, o núcleo externo, profundidade inicia-se em 2.900 km, que é onde a camada anterior termina, e vai até 6.400 km, centro do planeta. Aí logo depois vem o núcleo interno, a camada mais interna do planeta. Composição: metais como ferro e níquel em estado líquido, núcleo externo, ou em estado sólido no núcleo interno. Eu coloquei uma figura aqui para exemplificar melhor onde ficam as camadas. Aí é só seguir a ordem aí, a camada de fora, e as outras camadas assim sucessivamente. Não achei uma imagem mais explicativa que fosse de acordo com o conteúdo aqui. Eu coloquei isso daí para apenas vocês entenderem melhor como é que está funcionando, como é que funciona essa questão. Uma curiosidade, né, que a escavação mais profunda já realizada foi feita na Rússia e alcançou pouco mais de 12 km de profundidade, um valor insignificante para um planeta que tem cerca de 6.400 km de raio, né? A Terra é dinâmica. O calor do Sol influencia em inúmeros fenômenos que acontecem na superfície do planeta, como a formação das chuvas, a floração e os ventos, por exemplo. Porém, seus efeitos sobre a temperatura são desprezíveis. A poucos metros de profundidade, né? Quando a insolação a poucos metros de profundidade, ele já não tem mais efeito. Ele tem efeito até a nossa primeira camada da Terra, até o solo. Até então aí ele faz bastante efeito, mas com poucos metros de profundidade, o Sol ele já não consegue mais fazer alguma diferença na temperatura ali do mais interna do planeta.
E assim, os cientistas deduziram que o aumento da temperatura observado ao descer no interior de uma mina, por exemplo, era decorrente do calor interno do planeta. Então, quanto mais você vai cavando, mais você vai descendo, aquele calor que você sente não intervém do Sol, ele não vem do Sol, e sim dos núcleos da Terra que geram esse calor e vai espalhando para o restante do planeta. Esse calor do interior do planeta é transportado principalmente por condução e convecção. Vamos entender o que é condução e convecção. A condução é um processo mais lento, com transferência de energia entre os materiais, no qual a transferência de energia ocorre de uma partícula que compõe o material para as partículas vizinhas. Ou seja, a condução é através, por exemplo, tem uma rocha lá no chão, enterrada a uma determinada distância, e o calor que vem de dentro dessa rocha, do planeta, vai passando partícula a partícula de cada material que tem ali dentro e vai passando para cima até chegar na extremidade, até chegar mais para perto da superfície do planeta. A convecção é um processo mais rápido, pelo qual se formam correntes circulares, correntes de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o mais frio. Então, é um processo bem mais rápido, né, que é através de correntes circulares que vão girando aí internamente no planeta e vão passando a esse calor. Vamos ver agora sobre placas tectônicas. Os cientistas comprovam então que a crosta terrestre e a parte superior do manto formam a litosfera, e ela não é contínua, mas composta por placas, as chamadas placas litosféricas ou placas tectônicas, que é mais conhecido por esse nome de placas tectônicas. Na década de 1960 foi descoberto que as placas se mexiam bastante lentamente. Atualmente, há consenso entre cientistas de que a crosta terrestre é formada por cerca de 12 grandes placas litosféricas, mas há placas menores e o número total de placas ainda não está definido. Então, as grandes placas principais, placas que cobrem a crosta terrestre, são 12. E em cima delas estão os continentes, os países, né? Inclusive o Brasil, ele é mais ou menos o centro de uma dessas placas, ele fica bem em cima. Ele não pega a divisão de entre uma placa e outra. As placas litosféricas movem-se continuamente, bem devagar, a uma velocidade média de cerca de 10 centímetros por ano. Por isso não percebemos seu movimento. Então é um movimento muito lento. A cada ano, para vocês entenderem, a cada 365 dias, essa placa ela se move apenas 10 centímetros por ano. Então é um movimento muito pouco, imperceptível, principalmente para a dimensão que é o planeta Terra. Tipo de movimentos: colisão, afastamento e deslizamento. Vamos entender como que se dão esse tipo de movimentos dessas placas. Movimento das placas. Colisão: as placas podem se chocar, ou seja, uma placa ela pode se chocar com a outra, elas podem se bater entre uma e outra. Afastamento: as placas podem se afastar uma das outras, ou seja, elas estão mais próximas das outras e se afastam uma delas. Cada uma pega uma direção diferente, uma de direções opostas e vão se afastando. E deslizamento, que as placas podem deslizar sem colidir ou se afastar, elas apenas deslizam. Vamos entender agora terremotos. A parte de placas tectônicas é bom ter prestado atenção. Qualquer coisa, volta a videoaula, entenda e reveja, que é bastante importante para entendermos melhor sobre os terremotos.
Terremotos são tremores abruptos e intensos que ocorrem na superfície terrestre, no encontro entre placas litosféricas que colidem ou deslizam uma contra as outras. Nessas situações, criam-se tensões compressivas até romper a resistência da rocha e provocar uma ruptura. Então, através do movimento dessas placas, quando é um movimento muito grosseiro, que ela se colidindo ou se deslizando, ela causa uma vibração no planeta. E as rochas que são dessas placas, elas podem vir a ruptura, causando enormes rachaduras aí no chão, no solo. E o movimento repetindo entre os blocos de cada lado da ruptura gera vibrações, ondas sísmicas, que se propagam em todas as direções, provocando os terremotos, né? Então, o movimento repetindo dos blocos de cada lado de ruptura, né, vai gerando vibrações e que se propagam em todas as direções, provocando terremoto, que é o tremor da terra, o tremor do chão. Aí daí já vem a partir daí é um dos motivos desses grandes desastres naturais, terremotos, que podem destruir uma cidade inteira. Vulcanismo. Um vulcão ele pode ser definido como uma estrutura geológica formada a partir da abertura na crosta terrestre, pela qual extravasam magma do manto, gases e partículas quentes, como cinza vulcânica e poeira. Os vulcões estão geralmente localizados nas bordas das placas, nas áreas onde elas se afastam ou colidem. Então, o impacto natural, a mudança dramática de paisagem dos vulcões é essa, além da grande quantidade de rocha derretida que ele solta no ar, a cinza e a poeira do vulcão, ele cobre muitas áreas, atrapalhando aí as plantas a fazerem a fotossíntese, porque ele atrapalha bastante na insolação, a imagem fica bastante poluída, a paisagem e tudo mais. E essa foi nossa aula. Muitíssimo obrigado, bons estudos.